É o seguinte, se você veio para esse vídeo aqui achando que eu vou detonar o Fluminense, acabar com a carreira do Fernando Diniz, você está no lugar errado. Se você veio pensando que eu vou passar a mão na cabeça, dar aquela aliviada, você também está no lugar errado. O Fluminense perdeu pro Volta Redonda por 2-1, é o assunto do vídeo de hoje. Deixe seu like, se inscreva aqui no canal, habilite a notificação, tamo junto, buscando os 100 mil inscritos por aqui. Tá fechado? Antes de eu falar do Fluminense e analisar o que foi o jogo e o que é o momento do time, na minha opinião, na minha avaliação, falar rapidinho do Volta Redonda, que mereceu vencer, né? Time que se manteve organizado o tempo inteiro, com 0-0, com 1-0, com 2-0 e até mesmo depois que tomou o gol no 2-1, que teve no Pedrinho um belíssimo gol no primeiro tempo e no Lelê um gol de quem tem faro de gol no segundo. Organizado, como eu falei, 100% do tempo. Time, porra, desses que a gente vê de menor investimento em todos os estaduais, dos mais legais, assim, de verdade. Parabéns pro Voltaço, que mereceu vencer, que poderia ter levado uma vantagem de 2-0 ou até de 2 ou até mais gols de diferença, se tivesse tido, eu vou colocar aqui a palavra ambição, porque depois de 2-0 se fechou tão bem que não se sentiu na necessidade de avançar mais nos contra-ataques, arriscar mais nos contra-ataques. Mas poderia, porque o Fluminense estava exposto, não desorganizado, porque o Fluminense não fica tão desorganizado, mas ele estava aberto. E teve um lance de um pênalti reclamado pelos jogadores do Volta Redonda no lance do André, eu não achei que foi. Depois eu falo do gol do Nino, mas parabéns ao Voltaço pela merecida vantagem que construiu nesse primeiro jogo e joga pelo empate para chegar à decisão do Campeonato Carioca, que seria aí uma grande surpresa em virtude dos investimentos feitos aí por Fluminense, Flamengo, Vasco, mas especificamente também pelo Fluminense, que foi o adversário desse confronto de hoje. E aí, pra gente falar do lado do Flu, vou até ajeitar aqui a fotinho do Diniz, enquadrar direitinho, porque é o seguinte, tá? Eu vou começar falando sobre o jogo de hoje, depois eu tento analisar de maneira mais macro o que eu tenho visto de virtudes e de problemas no trabalho do Fernando Diniz. Muita gente tem me pedido para gravar um vídeo sobre isso, vou aproveitar isso agora para fazer um breve resumo. Jogo desse domingo contra o Volta Redonda. Jogo ruim do Flu. Jogo de pouca criatividade, tá? De muita lentidão na troca de passes, que acaba sendo, nos jogos ruins dos times do Diniz, um grande problema. Quando você não consegue acelerar essa troca de passes, você cria muito pouco. E foi o que aconteceu com o Fluminense hoje. Acabou sucumbindo à marcação do Volta Redonda. Se você for analisar qual foi a chance que o Germancano teve no jogo, acho que não teve nenhuma. No primeiro tempo, uma única boa jogada numa trama que teve a finalização do Samuel Xavier, mas o Ganso muito apagado, Martinelli muito apagado, André fez um jogo ruim e falhou grosseiramente no lance do segundo gol. E aí já vou começar a entrar também nos pontos mais amplos assim do que eu enxergo do momento atual do Fluminense, tá? Mas para ficar em cima do jogo, André, aquela bola que você, né? O André não vai ver esse vídeo, então assim, mas naquela bola que o André tá como último homem, ele tem que chegar para definir o lance. Foi um erro muito parecido com o que ele cometeu no jogo contra o Flamengo, em que foi dada uma falta para lá de questionável, porque o Matheus França não chega a agarrar nem puxar, há o toque, mas tem árbitro que vai dar aquela falta, tem árbitro que não vai dar. Essa é a grande verdade. Ele correu um risco, mas nesse agora, ele tava com a bola, ainda não tava controlada, dominada, mas a bola era toda dele. Ele tentou dar uma puxadinha num gramado que tava um pouco irregular e a bola molhada, e ele furou. Ali ele tem que chegar para decidir o lance, ele tem que tirar aquela bola dali. Tá? Usa o corpo, recua pro goleiro, se coloca entre a bola e o jogador adversário. Ele não fez nada disso e acabou sendo um erro capital no jogo, porque o Volta Redonda ali fez 2-0. O gol do Nino, muitos questionaram se ele se apoiou no adversário ou não. Eu acho que ele também ali, se o juiz dá falta, não seria nenhum absurdo. Não dá falta, também acho que não foi nenhum absurdo. Então eu absolvo, vamos dizer assim, o árbitro nessa jogada e compreendo aqueles que, especialmente torcedores do Voltaço, que vão ficar revoltados achando que houve falta do Nino por ali. E foi só mais um sintoma do jogo ruim do Fluminense, né? Com a bola rolando, não criou. Mesmo quando colocou o André no lugar do David Braz, que dá uma superioridade ainda maior do Fluminense com a posse de bola no campo de ataque, o Fluminense rodou, mas não conseguia achar o passe na entrelinha, não achava o Pirani depois que entrou, não achava o John Arias,
que é um cara muito bom nas entrelinhas, mas ficou muito aberto dos dois lados, né? A primeira parte do jogo todo do lado direito e depois do lado esquerdo. O Keno também não conseguiu ser introduzido na forma de jogar no jogo de hoje. E aí já vou agora falar dos problemas que eu vejo mais amplos desse time do Fluminense. Quarta zaga ou zaga pela esquerda, o famoso parceiro do Nino. David Braz tem sido essa escolha desde a lesão do Manuel e não acho que seja uma solução. Acho que é um problema que o Fluminense tem para resolver. Talvez indo ao mercado. Eu não sei se na base tem alguém que possa jogar. Acredito que não, senão o Diniz já deveria ter testado. Porque o David Braz ele é um cara experiente, não compromete, vamos dizer assim, o time, mas não é o jogador que também solidifica a maneira que o Flu quer jogar. Minha opinião, mercado. Achar alguém para jogar por ali. E o Fluminense até, nesse ponto de vista, tem dúvidas ainda. Na lateral esquerda, o Alexander também não é um cara afirmado. Vai fazer o quê? Não tem alternativa, não tem opções. E tem que dar minutagem para o garoto continuar jogando, até o Marcelo ter condições, que para mim tem que ser o titular na lateral esquerda. O Fluminense não tem outro, contratou um cara de nível mundial, ele tem que jogar na lateral. Mas hoje, tá? Tô falando ainda antes da entrada do Marcelo, nesse momento ainda é um problema, a lateral esquerda continua sendo um problema, a lateral esquerda do time do Fluminense. Então a gente está falando que do lado esquerdo da zaga, David Braz e Alexander, um problema. Você pode trazer o André para jogar naquela função de partida, mas aí você perde o cara mais talentoso do meio de campo, que é o André. O Ganso ainda no meio. O Martinelli não fez um jogo legal nesse domingo, mas é um jogador que eu acredito que tenha que ser titular ao lado do André com o Ganso. Mas essa trinca ainda não está voando na temporada. E o Ganso, especificamente, no jogo contra o Volta Redonda, muitas vezes ele ficou avançado demais, jogando de costas para o gol adversário, pressionado. Lógico que ele pode dar um toque de letra, uma bola diferente e encontrar o companheiro numa ótima posição. Mas não é a melhor função para ele, que a gente já viu no ano passado, jogando de frente, correndo sempre muito próximo da bola. Isso favorece demais o jogo do Paulo Henrique Ganso. Arias, beleza. Cano, beleza. Lógico. Não no jogo contra o Volta Redonda, mas em termos de temporada estão os dois super bem. E aí a gente chega no Keno. Porque a situação do Keno, o melhor do Keno é tendo campo, tendo espaço para fazer a individualidade, para jogar no 1 contra 1, que era muito do que o Fluminense fazia na época que tinha o Luiz Henrique. Jogava concentrado do lado esquerdo, de repente invertia essa bola, pegava o Luiz Henrique no mano e ele no mano conseguia criar o lance. Como é o Keno. Se deixar o Keno no mano a mano, a chance dele conseguir uma jogada individual, um lance de perigo é muito grande, porque ele fez isso a carreira dele toda. Mas o Fluminense ainda não conseguiu introduzir o Keno nessa forma de jogo. O Fluminense ainda não está completamente ajustado. Então talvez seja o caso de meter um cara de característica mais de criação, de participação, como é o Pirani. Que poderia ser, que pode ser essa alternativa. Não que o Pirani também seja... o moleque chegou agora, não dá pra gente colocar essa responsabilidade, mas eu tô falando em termos de ajustes de time e busca pela melhor maneira de jogar, talvez seja hoje, por ainda não estar 100%, né, alinhado o time com esse cara mais aberto, mais espetado, o melhor jeito. E eu te falo isso também porque acaba que fica tão aberto o John Arias e o Fluminense perde aquilo que ele fazia muito bem no ano passado, que era ele circulando atrás do atacante, chegando pelas duas beiradas de campo. Então acho que isso pode dar mais liberdade ao John Arias, porque como o Keno ocupa o lado esquerdo, ele precisa ficar só do lado direito. Se tiver dois meias ali, ou até três com Ganso atrás do Cano, você pode dar essa liberdade maior para o John Arias se movimentar. Não é terra arrasada para o Fluminense, é uma derrota. Uma derrota para um time organizado e um time de todos aqueles que a gente olha dos estaduais aí em termos de menor investimento, time dos mais organizados e com um atacante que está vivendo uma fase espetacular, que é o Lelê, que depois vai ser jogador do Fluminense. Fez um gol de classe, um gol de quem conhece o caminho da rede. Então, problemas eu vejo no time do Fluminense. Resumindo aqui, né? Jogo bom do Volta Redonda, mereceu vencer. Fluminense, jogo ruim, lento na troca de passes, nas opções. Tem caras ali que eu acho que já não tem tanto a contribuir, especificamente Marrone. Não vejo valia nele no elenco do Fluminense hoje. Entra e muitas vezes não participa, não consegue realmente agregar, mas tá lá a opção do Diniz. Então, jogo ruim do Fluminense, alternativas que no banco não resolvem muitas vezes o jogo e alguns tópicos a serem ajustados no time principal. Nada de drama. O Fluminense está numa situação ainda muito favorável, que é só vencer o jogo.
venceu por 1-0, tá na final do Campeonato Carioca. E é uma obrigação do Fluminense passar a final do Campeonato Carioca. O torcedor vai ficar chateado com o jogo? Tem que ficar. Mas eu acho que não dá também para extremizar aqui a análise e colocar como se o time tivesse uma bosta e que acabou o trabalho do Diniz. Nada disso. Foi ruim o jogo, o trabalho vai continuar. O Diniz ainda é o cara certo para tocar esse time do Fluminense e não só agora, como por um projeto de médio e longo prazo, na minha opinião. Deixe o seu like, se inscreva no canal, estamos buscando os 100 mil inscritos. Obrigado demais por ter acompanhado esse vídeo. Espalhe a nossa palavra, espalhe aí a semente, pega o link, joga pra geral. Tamo junto. Mais uma análise aqui direto para vocês no canal no YouTube. Fechou? Até a próxima.